Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. Ontem eu iria gravar para vocês, eu cheguei a gravar o vídeo, só que o meu celular está com um problema sério de memória. Vou ter que dar um remedinho para memória para ele. E acabou que não gravou o vídeo e deu hora de eu voltar e acabou que a gente viajou sem eu gravar meu vídeo. Então estou gravando o vídeo na segunda-feira para vocês, É a mesma leitura que eu teria feito no sábado, tá bom? Que Jesus nos abençoe, vamos lá. É o capítulo 27, Pedi e obtereis, qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. São Mateus. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. São Marcos. Ele contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Gente, eu vou ficar só nesse trechinho aqui, que Jesus disse, tá? Os outros é para um alerta para a gente. Um alerta para a gente. As nossas orações, elas não necessitam ser orações compridas, orações grandes, com muitas palavras. Para quê? Deus já sabe, através do nosso pensamento, do nosso sentimento, Deus já sabe tudo aquilo que nós vamos pedir para Ele. Tudo aquilo que nós estamos ali na frente de uma vela, na frente de um altar, onde estejamos, qualquer lugar que seja, Ele já sabe tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós estamos pedindo, por quem nós estamos pedindo, o porquê nós estamos pedindo. Ele já sabe tudo. O que Ele quer da gente é que a gente se apresente em oração para uma conversa com Ele com o coração limpo, com o coração puro, com um sentimento ali naquela oração. Eu posso ser o maior ladrão do mundo, mas se eu tiver um sentimento de amor no coração e chegar para conversar com Deus, conversar com Jesus, com aquele coração exposto, pedindo ajuda para alguém ou para mim mesmo, pedindo perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, se eu tiver sentimento na minha oração, ela vai ser muito propícia a ser atendida, mais propícia de ser atendida do que aquela oração que é feita da boca para fora. Cheia de palavras bonitas, mas sem sentimento algum.
Então, quando nós formos fazer nossas orações a Deus, ou aos nossos guias, aos nossos mentores, ao nosso anjo de guarda, vamos chegar com o coração puro, sem mágoa contra ninguém, sem ódio, sem rancor, sem medo, sem deixar de dar o nosso perdão, porque se nós estamos ali pedindo perdão também, nós temos que ter perdoado, não é? A gente não pede perdão de acordo com o que nós perdoamos? Então vamos pensar bem antes de fazer nossas orações, porque Deus não quer palavras demais, Deus quer sentimentos, e sentimentos verdadeiros, tá bom? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje ainda o capítulo 10, na Lei de Liberdade, falando sobre o livre-arbítrio, a questão 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Está lá na questão 361. Gente, nós trazemos em nossa memória espiritual vários aprendizados de vidas passadas, né? Várias vivências nossas aí ficam guardadas no nosso perispírito, né? E a gente traz para essa reencarnação muita coisa das encarnações anteriores, né? Isso, se a gente lembrasse, a gente ia colocar o nosso livre-arbítrio à revelia. Não ia precisar do livre-arbítrio, porque a gente ia estar sabendo o que a gente tinha que fazer aqui nessa vida. E a gente precisa utilizar o nosso livre-arbítrio para tomar as decisões, não é? E se elas são certas ou são erradas, nós vamos saber depois. Nós vamos saber depois que nós tomarmos essa decisão. Vamos tomar uma decisão sem medo. Por quê? Porque o Pai é bondoso demais. Se a gente errar, Ele deixa a gente dar um passo atrás e recomeçar. Isso meus guias dizem, tá? Então, gente, Deus é tão inteligente nas suas coisas, nas suas criações, que Ele colocou ali o véu sobre o nosso passado, para que a gente não lembre, justamente para poder usar nessa reencarnação o nosso livre-arbítrio de maneira correta. Tá certo? Eu entendo assim, tá, gente? Se alguém discordar de mim ou quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade, né? Aí nos comentários do vídeo. Eu agradeço demais a participação de todos, tá? Que Jesus nos abençoe e nos dê uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, com muita paz, muita luz, muita alegria, muito amor no coração. Muita saúde e trabalho para todos nós. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.